A gente volta a falar de uma notícia que chegou agora. 8 dos 10 corpos das vítimas na tragédia em Capitólio já foram identificados. De manhã a gente tinha 6 pessoas logo no início da manhã e acaba de chegar a informação, olha, aí você já vê as fotos, né, das pessoas que já foram identificadas, das 8 pessoas identificadas nessa tragédia. Eu vou chamar agora a Daniela Malman, que está em Capitólio e tem essas informações. Um trabalho muito rápido, né, das equipes que estão fazendo essa identificação. Esse é o trabalho de agora, né, Daniela? Exatamente, muito rápido. A gente entrou agora há pouco falando de 6 confirmações, já passou para 8. Tem aqui os nomes, ó. Giovanni Gabriel de Oliveira da Silva, de 14 anos, natural de Alfenas, aqui em Minas Gerais. Giovanni Teixeira da Silva, de 38 anos, natural de Itaú de Minas. Eles são pai e filho, são as últimas 2 vítimas que ainda estavam desaparecidas, que foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros ainda na tarde de ontem. E também Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 anos, natural de Passo, cidade vizinha aqui a Capitólio, todos da mesma família. Então faltam ainda 2 pessoas a serem identificadas, entre elas a gente espera aí a confirmação da identificação do piloto, né, dessa lancha, que seria então natural de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente segue agora, gente, para a reunião lá na sede da Marinha, reunião entre a Marinha, a Defesa Civil e as 2 prefeituras, Capitólio e também São José da Barra, perdão, para ver quais são as definições sobre as regras do turismo aquático, que está suspenso desde esse fim de semana aqui em Capitólio. Qual será o futuro do turismo aquático aqui para a cidade? Qualquer nova informação, claro, que a gente volta a conversar por aqui. Valeu, Daniela. Você viu, né, as imagens, pessoas desde 14 anos, desde adolescente de 14 anos que acabou de ser identificado, pessoas da mesma família que estavam exatamente na primeira lancha a ser atingida, né, que foi mais atingida por essa rocha, esse paredão de rocha que caiu em Capitólio. Minas Gerais sofrendo demais, né, por conta das chuvas e segue em alerta para esses estragos provocados pelos temporais. Mais de 130 cidades estão em situação de emergência, as ruas foram tomadas pela água, pessoas ficaram ilhadas e centenas estão desabrigadas. Há alerta, inclusive, da possibilidade de rompimento de barragens. Você acompanha agora na reportagem. Em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, na Grande BH, são pelo menos 30 famílias que ficaram ilhadas. A água do Rio das Velhas alcançou um nível de 4 metros. Vários moradores estão ilhados aqui em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima. Olha só, a gente não consegue ter acesso depois da ponte. Algumas pessoas também não conseguem sair de suas casas. É o caso da Carla. E vai falar como é que está a situação aí nesse momento, Carla? A água bateu um pouco, mas esse pouco não foi muito significante porque estava muito alto mesmo. Um cenário crítico, casas alagadas, pessoas ilhadas e sem saber o que fazer ou para onde vão. O desespero toma conta de cidades mineiras e, de acordo com o IMET, as chuvas devem continuar nos próximos dias. Depois de muita chuva, um susto para os moradores desse prédio, localizado no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Parte do estacionamento cedeu. Essas imagens foram gravadas por um vizinho e mostram o momento em que a estrutura desmoronou. Olha lá o tanto que vai cair. Num primeiro momento, os moradores foram orientados a deixar o local. Neste caso, ninguém ficou ferido e a Defesa Civil avaliou que não há risco de desmoronamento do condomínio. Mas no bairro São João Batista, Solange Gomes Pereira, de 42 anos, não teve a mesma sorte. Um muro desabou sobre a casa onde ela vivia. A família tentou fazer o resgate, mas não deu tempo. No intervalo de apenas 12 horas, foram 66 acionamentos. Além disso, o Corpo de Bombeiros, só no domingo, recebeu mais de 1.000 chamados por estes mesmos problemas, isso em toda a região metropolitana de BH. Como eu falei agora há pouco, tem um risco de rompimento de uma barragem, o que gera uma preocupação muito grande em Pará de Minas. Sobre esse assunto, a gente conversa também com Daniela Malman. Ela está fazendo aquele apanhado geral, né, com as informações do estado de Minas. Dani, o que a gente já pode falar? Essas famílias todas já deixaram as suas casas por questão de segurança? Oi, Thaís. Pois é, a informação que nós temos é que ontem mesmo os bombeiros foram até a região, fizeram um alerta, conversaram com esses moradores. A chance de rompimento dessa barragem, da usina do Carioca, é de 90%. São muitas chuvas que atingiram a região e tem previsão para os próximos dias. Então, se ontem já estava em 90%, para os próximos dias o risco aumenta ainda mais. Muitas famílias foram para casa de familiares, de conhecidos. As que não têm para onde ir, eles montaram um centro de apoio ali na região mesmo.
mesmo um ônibus está sendo disponibilizado para transportar essas pessoas, mas muitos moradores ainda não querem sair. Eles têm medo também de deixar suas casas, medo de saquearem as coisas deles. Então, é uma situação bastante complicada, mas é uma situação de risco. Essas pessoas precisam realmente deixar esse local aqui em Minas Gerais. A gente já viveu duas situações semelhantes que terminaram em tragédia, Brumadinho e Mariana. A gente não quer que isso se repita. Então, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros está fazendo o trabalho deles, alertando essas pessoas para que saiam em segurança antes que essa usina, antes que essa barragem possa romper.